que o irmão Valdir está ali e o irmão Nilton não, né? O irmão Nilton mandou uma mensagem pela tarde, está doente, por isso que ele não vai estar com os irmãos, mas domingo que vem, queira Deus, Deus vai estar aqui novamente conosco, amém? Então, nós vamos orar para dar início a essa aula, apresentar também a vida dele, amém? Vamos orar por ele também, que Deus venha visitar o servo dele, ser com ele nessa causa, e que ele possa estar aqui conosco no domingo que vem. Oremos a Deus. Bendito Deus, eterno, soberano Pai, na tua presença nós colocamos em oração. Pai querido, Pai amado, primeiramente, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, ó Deus. Senhor, tu conhece os nossos pensamentos, tu conhece a nossa vida, Pai, o nosso falar, o nosso deitar, Senhor, tudo que fazemos, ó Deus, nada passa desapercebido a tua presença. Venha ser com teus filhos aqui nessa noite, ó Deus, com cada uma, Pai querido, abre o entendimento, Senhor, que possamos compreender a tua palavra, crescer um pouco mais, ó Deus querido, assim como temos crescido na graça, que possamos também crescer no conhecimento. Visita o teu servo, Pai, o irmão Nilton, Senhor, aquele que tem estar conosco nessa noite, Pai, dando essa aula, essa noite, Pai, daquele problema de enfermidade. Visita ele, Senhor, cura ele, Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa esta aula, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos dando continuidade aos livros poéticos. Eu falei para os irmãos, todos estão com a revista agora em mãos, né? Eu espero que os irmãos tenham lido, não toda ela, né? Seria pedir muito, mas pelo menos até a metade, 10, 80% aí, né? Já deveríamos ter lido, né? Então, livros poéticos. O irmão Nilton esteve hoje domingo tratando conosco sobre Jó, né? Porque não tínhamos, logicamente, a revista em mãos, foi entregue só na quinta-feira pela editora, e nós vamos, infelizmente, ter que aí retroceder um pouco na revista, falar um pouquinho da introdução, um pouquinho dos poemas, um pouquinho da poesia hebraica e um pouco do livro de Salmos, que entraremos hoje também, tá? Então, domingo que vem, se ele já estiver bom, estará aqui dando continuidade, senão estaremos com os irmãos aqui novamente. Então, os irmãos podem abrir a primeira lição aí, onde diz introdução aos livros poéticos, né? Aula do dia 26/5, esse que nos fala, o Valdir, deveria ser o Nilton, né? Os livros poéticos, introdução aos livros poéticos. Tem um texto bíblico, então, portanto, sempre que os irmãos forem estudar as revistas, leia esse texto bíblico. Né? Em cima do texto bíblico é o que nós vamos estudar naquela lição específica. Cada lição tem um texto bíblico. E o texto áureo desta aula está no livro de Salmo 147, versículo de número 13. Vamos ler, irmãos, todos juntos pela revista, pode ser, não precisa ter Bíblia. Texto áureo diz assim: porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Amém? Ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Aqui tem algumas orientações que nos é passado, que na revista dos irmãos não vai ter, que é o objetivo da nossa aula. Amém? O que é um poeta, irmãos? O que os irmãos entendem por poeta? Vamos lá? Conta a história do poeta. O que a irmã Luciana entende por poeta? Poesia? Márcia? Eu acho que é aquele que faz poesias, né? Escreve poesia? Escreve. Miriam? O que você entende por um poeta? Nós estamos estudando livros poéticos. Subentendem que os seus escritores eram, de alguma forma, escrever em forma de poesia. Né? Então, o que é ser um poeta? Luciane? Fala mais alto. Faz poesia. Mauro? Faz poesia. Lucas, segundo grau, ensino médio. Aí será uma pergunta para você já se preparando para o Enem. O que é ser um poeta? Ele se basear em uma história e escrever a poesia. O poeta tem as palavras. O poeta, ele é um escritor que compõe poesia. No Márcio, por exemplo, ele escreve uma poesia, né?
Também um autor cuja obra é impregnada de poesia. Tudo que ele escreveu lá, você vai ver, tem alguma poesia, né? E na nossa revista aparece a definição realizador, um fazedor. Escreveu algum poema, temos poetas famosos aí, né, na literatura, e tem os livros poéticos também na Bíblia, que são os 5 livros que nós estamos estudando neste mês, né? E um poema, o que é um poema? Alguém sabe dizer o que é um poema? É uma história? Mas toda história é um poema? Não? O que é um poema, Lucas? Luciana, o que é um poema? Miriam, o que é um poema? Poema é um nome genérico de toda composição literária com intenção poética. O poema pode ser em verso, é o mais comum, né? Ou em prosa. Ele pode ser feito em verso ou em prosa. Lá, a batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, o bebezinho, quando dorme, põe a mão no coração. É uma espécie de um poema, né? Não é isso? Lembra de você falar quando era adolescente, lá para trás daquela serra, passa boi, passa boiada, a não passa, não sei o quê, lá está meio engajado, né? Então, são poemas, são versos. De uma forma genérica, é isso que ele define. Diferença entre prosa ou verso. Pensamos que pode ser verso, não é muito prosa. Mas daí o que é verso e o que é prosa? Vamos pegar essa definição. Prosa é a forma que adotamos para escrever de maneira natural, expressando as ideias como surgem do nosso pensamento, sem precisar seguir regras que nos indicam a medida que devem ter linhas que escrevemos ou ritmo nas mesmas. Na prosa, por exemplo, as frases não têm necessariamente que rimar. Você vai ler um poema muitas vezes lá, ele está escrito em rimando, tudo termina rimando no final. Na prosa não precisa rimar. E a escrita não tem regras estritas, como no caso do verso. Vamos pegar um exemplo do verso. O que é o verso? Ela é uma composição poética, escrita considerando a métrica das sílabas e o ritmo das frases. No verso, utilizam-se elementos como os acentos, as pausas, o som similar das palavras para criar uma narração com rima. Ele vai sempre, no final da frase, vai estar rimando e vai respeitar essa pontuação para que fique mais em forma de verso, né? Hinos, por exemplo, os hinos são em forma de verso, né? Primeiro verso, segundo verso, né? O primeiro estrofe, primeiro verso, segundo verso. Que você vê, tem letras de hinos sempre muito parecido no final. Um que segue bastante esse estilo de compor é o Wagner Roberto. Você pega os hinos dele, parece que é muito repetitivo ao final da frase, porque ele sempre está rimando. Ok? Livros poéticos, quais são os propósitos desses livros, né? Por que estudar livros poéticos? É mais gostoso estudar livros proféticos, né? Apocalipse, os livros, os 5 profetas maiores, né? Que já estudamos e vamos tornar a estudar o Novo Testamento. É muito mais gostoso, mas estudar livros históricos, estudar livros poéticos é um pouco mais cansativo, mas é necessário, né, irmãos? E eles têm os propósitos, cada um desses livros. Se você pegar o livro de Jó, qualquer pessoa que você perguntar qual que é o propósito do livro de Jó, ele vai dizer assim: o propósito é mostrar o sofrimento de Jó. Não é isso? Ou algumas escolas bíblicas, já tivemos assim, aulas em outros lugares, que dizem assim: o tema da revista era por que o justo sofre? Aí estudo sobre todo o livro de Jó. Então dá a impressão, embora o livro ele trata do início ali até o final só sobre o sofrimento de Jó, mas não é esse o propósito do livro. O propósito do livro de Jó é mostrar que uma pessoa pode e ela consegue ser fiel a Deus, indiferente da situação que ela está vivendo. Tá? Esse é o propósito do livro. Tem pessoas que são fiéis enquanto está tudo bem para elas. Né? Começou a luta, começou o problema, acabou o crente. Né? Deu uma pisadinha do pé dentro meio. Não é verdade? Eu falei que eu já apanhei tanto, já levei tanta borbada que não é qualquer borbada hoje que eu divulgo, não, tá?
ser forte. Hã? É isso, sempre não é qualquer cacetada que eu vim derrubar, não. O falecido Francisco Zelinski falava assim, que o obreiro tem que ficar cascudo. Lembra disso? O que é um obreiro cascudo? É aquele que já apanhou tanto que não é qualquer bordado que vai sofrer, não. Então, o livro de Jó, a ênfase dele, o propósito do livro, é falar da fé genuína. Revela que a fidelidade, desculpe Deus, a minúsculo, irmãos. Tá bom? Desculpe, eu digitei na hora da edição, eu fiquei tudo minúsculo e ficou Deus minúsculo. Não é Deus minúsculo, não, Deus maiúsculo, tá bom? Vamos corrigir já? Vamos tirar esse problema. Não, Eu ia corrigir eu agora. detesto Quando as coisas. pessoas mandam Deus para mim, Deus vai passar. Isso, agora sim, para a nossa alegria. Que a fidelidade a Deus não está condicionada ao recebimento de bênçãos e bens materiais. Campanha da prosperidade. Eles faziam igreja ou lota? Lota. Campanha de oração. Eles faziam igreja ou lota? Lota. Campanha de quebra das maldições, lá que tinha tanta igreja. Lota a igreja ou esvazia? Lota. Culto de doutrina e ensinamento. Esvazia a igreja ou lota? Por que será, irmãos? Porque é uma Então, por que, irmãos? Porque o povo, eles querem buscar Deus, eles querem ter Deus como um pronto socorro só, né? Estou com dor na minha coluna, estou cantando. Vou na igreja hoje, eu sou curado. Estou desempregado, preciso de uma porta de emprego urgente. Vou na igreja, se Deus abre essa porta para mim. É isso, não é? E o pior é que faz a promessa assim: primeiro salário que você tem, R$100 você parar de dar oferta na igreja lá. Às vezes cumpre com os R$100, mas só vem para pegar aquele volta e nunca mais volta. São pessoas que estão servindo a Deus indiferente do que estão recebendo, não? Mas eles não estão servindo a Deus. E os salmos? Os salmos eles expressam estados emocionais aflitivos quanto reconhecem os desígnios do Eterno. Eles tanto mostram o sentimento do homem e as emoções que aquela pessoa está sentindo, como ela também serve para reconhecer os desígnios de Deus, os desígnios do Eterno. Você vai ver no livro de Salmos. Quantos salmos tem mesmo, irmãos? Quantos salmos tem? Esqueci não. Quanto? 127. Tem 127? Não, 150. 150, perfeito. É que eu não estou 127, eu falei. Tem 127, eu falei 128, 129, mas 150. 150 salmos. Quem escreveu salmos, irmãos? Quem é o autor de salmos? Davi. Quem é o autor de salmos? Salmos de Davi, 150 salmos de Davi, isso? Certo? Não. Me ajuda, irmão. Certo ou errado? Me ajuda. Hã? Quem falou errado? O mal? Eu? O que, irmão? Porque tem salmos de Moisés, também no livro de Salmos. Tem salmos de Asaf, salmos de Salomão. Então não é salmos de Davi. 50% dos salmos aproximadamente Davi escreveu, mas vai ter, como disse o Mauro, o salmo que Moisés escreveu, o salmo número 90, Moisés escreveu. Então se subentende que o livro de Salmos demorou assim uns 1000 anos sendo escrito aproximadamente, ou que abrange ali uma história de 1000 anos. Vai desde Moisés, 1500, alguma coisa, 1500 antes de Cristo, e anos, cerca do ano 500 depois de Cristo, quando o povo está retornando já do exílio babilônico. Bom, então vai ter salmo pós-exílio e salmo lá de Moisés. Então, 1000 anos vai ter dentro desses salmos. Então não diga salmos que Davi compôs. Tem salmos que Davi compôs. Se não foi ele que compôs, não. Cerca de 50% foi ele, demais outros escritores. É isso. Você vai ver em salmo Davi comemorando lá, o amigo falando do momento de vitória dele, né? É isso? Ou convidando
Senhor, não é isso? Ou o salmo lá indo para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas você vai ver salmo de angústia. Minha alma está profundamente angustiada, né? É isso. Você vai ver ele, tanto que lá no livro de Jonas, ele repete um dos salmos, né? Como se já estava levantando, lá clamando a ti, né? É isso. Você vai ver um salmo de arrependimento. Quando Davi pecou, ele falando do pecado dele, eu fui gerado em iniquidade, minha mãe me concebeu para não pecar, né? É isso, né? Daí ele está falando, dentro de Deus, poderia se afastar dele por completo, né? Como fez com Saul, né? Coisa triste, o Espírito Santo sai de Saul. Aí ele fala assim, Senhor, retire tudo de mim, Senhor, mas não retire o teu Espírito Santo, né? O Salmo 50. Então, tem vários salmos aí, cânticos, vai ter cantando louvores, vai ter salmo de oração, salmo de agradecimento, vai ter salmo de maldição, falando contra os inimigos, né? Senhor, destrua eles. Até quando o Senhor vai permitir que eles fiquem fazendo, aprontando isso, vangloriando? Então, Senhor, pagar pesa a mão sobre eles. Ter salmo sim, tá bom? Então, dentro do decorrer desses livros poéticos aí que vamos estar estudando nessas lições, vamos ver algumas coisas sobre isso. Provérbios, o que Provérbios faz? Ele aponta o caminho da sabedoria, do ensino e da disciplina que instrui a respeito da justiça, né? Olha lá em Provérbios, né? Instrui o menino, né? No caminho que se deve andar, né? Ou seja, Provérbios falando para a pessoa que tem preguiça de trabalhar, né? Vai lá, observa a formiga lá, vai ter com ela, preguiçoso, né? É isso? É verdade? Vai ter provérbios ensinando contentamento. Nós temos o hábito de querer enriquecer, né? Nunca estamos satisfeitos. Quanto o pastor pregou isso, né? O ter é mais importante hoje do que o ser, né? Você está com um bom terno, irmãos, não é nada, né? Se vestir bem, né? Ele deixou bem claro, né? Deixou bem claro. Eu sou sim, sou humilde, né? Vou lá com o sapato com um buraco embaixo, uma calça, eu coloco a mão, eu passo assim direto, meu bolso está aberto, relaxo, desleixo, não é sinônimo de humildade, simplicidade não, tá? E eu também sou a favor da pessoa sempre querer um pouco mais crescer, né? Não é isso? Tanto que a Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cheguei no conhecimento, não preciso mais, não. Então vamos continuar buscando esse conhecimento, né? Amém? Então, Provérbios, ele aponta o caminho da sabedoria. Falamos ensino, disciplina, instrui a respeito da justiça. Eclesiastes, irmãos, embora não tenha uma tradução correta dessa palavra, os irmãos vão ver alguns doutrinadores dizendo assim, o livro do pregador. Algumas Bíblias traz também, chamando o pregador. O autor de Eclesiastes não sabe quem é, né? É esse mesmo que você pensou. É Salomão. O livro realça o conceito de vida como um dom gratuito do Criador. Do Criador. Errado. Por que eu digitei errado? Vou me justificar, tá? 2h30 da tarde, chega lá a mensagem. Bom dia, eu estou doente, não posso ir para a aula hoje, tá? Tá bom, eu posso substituir o irmão lá hoje? Não, vai lá, substitui. Aí, lavei roupa de manhã, preparei os slides, fui no mercado comprar os negócios do nosso lanche, tinha que preparar o lanche dos irmãos. Vim 4 horas aqui ajudar o irmão Paulo a tirar todo o som, ficamos mais de uma hora e pouco desmontando. Aí vocês fazem as coisas correndo assim não funciona, né? Eu gosto de fazer as coisas com tempo e revisar o que eu faço. Então, alguns erros que tiver aí, peço que os irmãos me perdoem. O perfeito aqui é Deus, né? Estamos buscando a estatura. Um dia nós vamos chegar na estatura do varão perfeito. Hoje não é possível. Então, o livro realça o dom gratuito do Criador. Irmãos, e ele faz um paralelo entre Deus e a vida do homem aqui na terra.
Tá bom? O Eclesiastes ele retrata a vida do homem debaixo do céu e aqui em cima da terra. Então, quando você pega a todo um tempo determinado, está falando do tempo terreno, né? É isso? Não, né? Ou ele está falando do tempo de Deus? Tempo terreno, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de semear, tempo de plantar, então, tempo terreno. Então, ele fala do homem aqui na terra. Tem muito pensamento humano aí no livro de Eclesiastes. E Cantares? Ai, meu Deus do céu. Você vai ver algumas pessoas dizendo assim, irmãos, Cantares é a história do amor de Deus, o Eterno, com Israel. Ou o amor de Cristo com a sua igreja. Isso, irmãos, é forçar um pouquinho a interpretação, tá? Isso é forçar. Okay? Tem um termo chamado alegoria. O que é alegoria? Eu leio um texto bíblico e eu não busco a interpretação dele correta e eu começo a forçar a interpretação para ele. Eu começo a achar elementos e forçar a interpretação. Os irmãos estudaram hermenêutica no ano passado, eles vão lembrar bem disso, sei que vocês estão afiados nisso, né? Não é verdade? Embora vamos ter hermenêutica esse ano com o irmão Paulo. E o irmão Paulo hoje falou comigo que ele está preparando material, está preparado só no final do ano. Está preocupado, não? Tem que ser assim ou não? Sim. Tem que ser assim ou não tem? Ou devemos deixar tudo para a última hora? Não, tem que ser assim. Tem que ser assim. Ele está preparando material já para hoje para mim. Ele quer preparar uma mochila para trazer, então. Ele não vai pegar material para isso. Então, os irmãos lembram que como eu interpreto um texto? Como que eu faço para interpretar? Texto dentro do contexto, porque um texto fora do contexto ele é um pretexto para criar uma heresia. É isso? Sim. O que é contexto, irmãos? O texto, para mim, é de antes e depois. Perfeito. Estou lendo alguns versículos, li alguns versículos antes, alguns versículos depois, ok? Aí tem um contexto histórico. Como que estava Israel nesses dias? Estava em guerra, não estava? Entendeu? Eu pego esse contexto histórico, então eu pego o contexto, estou dentro do texto bíblico e o contexto histórico. Aí eu pego outro texto que trata do mesmo assunto e leio também. Um texto comparado com outro texto, tratando do mesmo assunto, eles não podem divergir, eles têm que convergir. Sim. Concorda ou não? Sim. Isso. Aí forçar a interpretação algumas vezes, os irmãos fazem isso. Cantares. Quem já leu Cantares, né? Já não? Já leu? Tem uma história muito bonita lá. Tem umas frases bonitas para o marido falar para a esposa. Muito bonita. Ele pode olhar para a esposa e dizer: você é tão bela como são as éguas de Faraó, né? Muito, né? Ai, que beleza. Né, Mauro? Né? Leva um tapão na orelha, Provavelmente ele está semana dormindo no sofá lá. Mas Salomão falou isso, né? Você já leu isso? Já, né? Você já leu. Então, é um elogio para a Sulamita. E vocês pensam, irmão, Salomão teve 1000 mulheres, né? Vocês estão lembrados, né? Quando ele está tendo esse relacionamento com a Sulamita, ele tinha aproximadamente 80 mulheres nessa época. Só que ele olhava para a Sulamita e via tanta beleza nela, ele falava assim: você para mim é como um lírio dos vales. Você é uma rosa de Saron. Não é Jesus a rosa de Saron, tá? Então, ele está dando elogios para ela. Ele pode ir para os vales, pode ter o que tiver no vale, mas quando ele compra um lírio, você compra um lírio, tá? Um galanteador, né? Um galanteador, ele sabia tratar bem as mulheres e com certeza ele dá atenção para todas elas. Não sei o quanto que essa atenção vai dar. Então, no livro de Cantares, irmãos, encontramos nos 8 capítulos
declarações de amor e erotismo. Tá bom? Ele fala em tomar os seios dela como um mel ali, né? Isso. Tem coisas ali, erotismo puro e amor. Quem não entende se escandaliza. Pois é. Você sabia que eruditos, alguns eruditos estudiosos também, eles foram contra colocar o livro de Cantares no campo sagrado, não queria que entrasse, por causa da forma como está escrito o livro de Cantares. Então, em forma de poesia. Nada mais é ali um relacionamento marido e mulher. O rei Salomão e a amada dele, a Sulamita. Ok? Agora imagine, de 80 mulheres chega a mulher e olha, se apaixona e declarações de amor muito grandes. A poesia hebraica, irmãos, vamos, lição 2 na revista de vocês. Eu estou sem meu relógio hoje. A poesia hebraica, textual, Provérbios, capítulo número 8, versículo 19 e versículo 20. Irmãos, Salmos não tem capítulo, tá? Embora vocês vão ler em muitos lugares, tem 150 capítulos, né? Ou capítulo tal, você vê pregadores aí, de renome. No Salmo capítulo 126, no Salmo capítulo 1, não tem capítulo. Não quero dizer. Não, é a irmã Diana que falou na vigília, capítulo, salmo. Ela falou que tem capítulo. Capítulo, não? Mas ela sabe que não tem capítulo. Não tem capítulo. E ela sabe. Não tem capítulo. É salvo número. De número 1, de número 2, de número 3 até o número 150. Tanto que são autores, diversos autores, não é um único autor. Então não tem capítulo. Capítulo é o quê? Uma sequência de uma história. Textual, Provérbios, capítulo 8, versículo 19 e 20. Irmãos, sempre, por favor, tinha que ter mais gente que ouviu falar isso. Vírgula, 19 e 20. A menina do 19 até o 20, não precisa colocar do 19 até o 20 sem a sequência. Se fosse do 19 até o 21, 19 tracinho 21. Não sabe o que é 19,20,21. É o 19 tracinho 21. Quando eu coloco o ponto e vírgula, já esse ponto e vírgula que era Provérbios capítulo 8, versículo 19 e 20, e capítulo tal, ou e livro tal. Lembra? Eu entendi. Bom? Quando o pastor também estava dando aula e o irmão explicar para ele ficava prestando atenção para aprender, né? Bastante falha. Então vamos ver o texto, Paulo, irmãos. Capítulo 8 de Provérbios, versículos 19 e 20. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Irmã, pela minha vista, pode acompanhar. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. É o textual da lição 2. Ok? Aí tem o subsídio também, os irmãos poderiam ler durante a semana, a questão do pecado, violência contra a própria alma. Ok? E, novamente, o texto bíblico básico, que é Provérbios, capítulo 8, versículo 1 até o 14, né? Também é bastante importante os irmãos darem a vida na casa. Bíblia hebraica. Quando estudamos lá o Pentateuco, os irmãos vão se lembrar que falamos que a Bíblia hebraica ela é um pouco diferente da nossa Bíblia, né? Falamos ou não? Porque a Bíblia hebraica ela é o nosso Antigo Testamento, ok? A Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento, só tem o Antigo Testamento. E a organização dos livros é um pouco diferente. Enquanto que nas nossas Bíblias vai ter nós 12 livros históricos, começando com Josué até o livro de Esther. Na nossa Bíblia tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis e tal. Na deles não tem. A Bíblia hebraica vai estar livro de Samuel como um único volume, livro de Reis como um único volume, Crônicas como um único volume, ok?
Isso. A deles é 24 livros. A nossa é 36, né? 39, perdão. 39 livros. Obrigado, 39 livros. Antigo Testamento. 27 no Novo. Não, é pela curva no número. Então, deles é 24. Lei e Torá. É basicamente o mesmo que o nosso. Vai Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está igual a nossa Bíblia, né? Os 5 livros da lei, Deuteronômio, o deles está lá com o Torá, o livro da lei. Aí os profetas, aí é diferente. O nosso sequência não é profetas. O nosso tem os livros históricos, né? Começando de Josué até Esther. O deles é os livros profetas, que são 19 livros. Que é Josué, Juízes, Samuel, os 2 volumes juntos, Reis, 2 volumes juntos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 menores está num único volume. Nós temos 12 livros históricos, 12 livros do Velho Menores, e só tem um único volume. Ok? Então, e esse Josué, para nós aqui, Juízes, Samuel, que seria o primeiro, segundo Samuel, o segundo Reis, ele está junto nos livros históricos para nós, né? Aí desenham os escritos, 11 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, que eles leem na Páscoa, né? Ruth, que eles vão ler no dia de Pentecostes. Lamentações, Eclesiastes, lido na festa dos tabernáculos. Esther, que é lido na festa de Purim. Daniel, Esdras e Neemias fez um livro só, para nós 2 livros, né? Em um só volume. E Crônicas, que para eles tem um só volume. Então, o Crônicas para nós, Esdras, Neemias, ele vai lá para os livros históricos, não é isso? Aprendemos com o irmão Ciro, né? Ok? A Esther também vai lá, já para eles estar num grupo só de escritos. O que é a festa do Purim, irmãos? O que se comemora na festa do Purim, irmãos? Lembram?